Uma série, talvez a nossa igreja tivesse com gente pendurada no teto, né, para assistir o último episódio. Se fosse uma novela, tinha gente fazendo caravana e querendo assistir no telão em frente ao Projac. Se eu falei Projac, você sabe do que eu estou falando. Também já assisti novela nessa vida, mas o Senhor me libertou. Glória a Deus, amém. Obrigado, tem mais gente que sentiu o poder da libertação. Vamos libertar agora do Netflix, do Amazon e dos demais streamings que há aí, né? Aê, pelo menos um falou amém comigo. O resto está tudo preso nesse vamos, Senhor. Brincadeiras à parte, quando a gente olha para um livro como esse, um livro de Jonas, né, a pregação de um livro todo, eu me lembro quando eu falei assim, eu quero pregar um livro todo, alguns falaram assim, que não seja Salmos, senão ia demorar um pouco. Falei, calma com a dor, devagar com a dose, vamos com Jonas primeiro. 4 semanas. No meio dessas 4 semanas, tivemos aqui a presença do pastor John Morales, que já chegou, graças a Deus, esteve retornando. Falei com ele ontem, eles estavam no último trajeto, que já era um trajeto terrestre, de praticamente, se não me engano, 600 quilômetros dentro da Venezuela, a caminho da casa deles. Graças a Deus, cremos que eles estão bem, já chegaram em casa. Mas nós vimos muitas coisas por esses dias. O livro de Jonas, eu ouvi alguns feedbacks que foram bem interessantes, algumas palavras, tipo assim, nossa, nunca tinha pensado que o problema de Jonas não era Nínive. Nunca tinha achado que Jonas tratava tanto da pessoa de Jonas e da luta dele com Deus. A luta da obediência, no caso da desobediência e rebeldia. Nunca achei que Deus fosse tão misericordioso com alguém que o conhece e ainda assim o desobedece. É interessante a gente avaliar essas coisas, porque o livro de Jonas relata essa experiência, é uma experiência do Antigo Testamento ainda. Nós nem estamos falando em Novo Testamento, ou aquilo que nós conhecemos como período aí da graça. Nós estamos falando de Antigo Testamento, mas vendo os planos de Deus em salvar pessoas desde sempre. Como falamos e citamos, desde Gênesis, as Escrituras apontam para nós os traços que a gente chama de teologia bíblica, ou da forma como Deus vem revelando-se, apontando que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio do povo, a quem o Senhor faria. E essa bênção final, ela se dá por meio do Salvador que foi levantado nesse povo, Jesus Cristo, o nosso Salvador. O livro de Jonas aponta diversas coisas que a gente já conversou. Você pode mandar para nós aqui, por favor? Os irmãos têm nos ajudado muito. O último dia hoje, a última fala, nós vamos lidar com Jonas, capítulo de número 4, o profeta em crise com Deus. Se ele teve crises quando ele fugiu, agora que ele obedeceu e Nínive foi salva, a crise dele ela vai exponencialmente crescer. Nós vamos descobrir agora um pouco mais do que motiva Jonas a ser como ele foi. Nós vamos perceber o coração dele como é parecido com o nosso. Sim, e eu não estou fazendo presunçosamente uma avaliação da sua vida, mas eu estou olhando para a Escritura e olhando para mim. Eu estou percebendo que Jonas é muito mais parecido comigo do que eu imaginava. Talvez ao final desse sermão e conhecendo o coração de Jonas, você fale assim, eu acho melhor a gente orar para trocar de pastor, porque se Jonas é parecido com o pastor e o pastor com ele, nós estamos enrolados. Mas eu também sou parecido com você, tá? Ri não. Versículo 4, e o Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria, para essa ira? A introdução aqui de uma forma bem simples, só para a gente trazer algumas informações. Jonas viveu em Israel no reinado de Jeroboão II, a gente vai lembrar lá de 2 Reis, capítulo 14, contexto histórico dele. Provavelmente o ministério dele aconteceu em 785 a.C., ele era filho de Amitai, conforme Jonas 1:1. Esse livro é escrito em forma de narrativas, o livro dele basicamente é uma história. As 3 grandes ideias que nós trabalhamos, primeiro dia, a rebeldia do homem não pode parar os planos e ações do Deus de misericórdia em salvar pecadores. É a grande ideia do capítulo de número 1. Nós conversamos muito sobre a forma como Jonas tentou fugir de Deus. E como Deus, mesmo olhando para um profeta que sabia quem ele era, que o conhecia profundamente, mas que rebelou-se contra Deus por conta de valores pessoais, talvez um nacionalismo puxa vida, Israel está sendo perseguida por esse povo é um povo sanguinário, como é que eu vou lá agora
pregar bênção e salvação para um povo que quer a nossa morte, a nossa destruição. Por mais que ele tenha tentado fugir, Deus usa de misericórdia, inclusive para com Jonas. E a gente descobre isso, né, no final do capítulo 1 e entrando aí para o 2, que até o grande peixe é um instrumento de misericórdia sobre Jonas. O pior cenário possível é um cenário onde Deus o coloca dentro de um peixe para ser restaurado. Dentro das possibilidades humanas, impossível. Mas nós servimos a um Deus que não tem impossíveis para Ele. Nada é impossível ao Deus que nós servimos. E é por isso que quando o arrependimento sincero acontece com ele no ventre do peixe, ele fala, olha, ao Senhor pertence a salvação. Capítulo 2, versículos 9 e 10, especialmente. Deus fala ao peixe e o peixe vomita Jonas para que ele possa cumprir com os propósitos do Senhor. E os propósitos do Senhor são cumpridos porque Jonas se rende. Ele se arrepende de ter fugido de Deus. E ele cumpre os propósitos do Senhor. Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus da oportunidade. Deus é o Deus que hoje pode lhe dar uma oportunidade de reconciliação com Ele ou de verdadeiramente conhecê-lo. Talvez tantas outras vezes Deus falou com você e você negou, você rejeitou, você resistiu. Mas hoje talvez seja o dia, e eu peço a Ele que faça isso. Que Ele quebrante o seu coração e o meu. E que nós de fato nos rendamos aos pés dEle, não por um momento, mas para toda a vida, sem vacilar, para caminharmos com o Senhor. O resultado da obediência de Jonas, e a gente percebeu que essa obediência era uma cidade de 3 dias, deu um dia só de caminhada, mas ainda assim os efeitos da pregação não são do pregador. Nenhum pregador tem poder de transformar pessoas, é o evangelho quem muda. É a palavra do Deus que nós servimos e o Deus da palavra que nós servimos que toca o seu coração e o meu. Não é oratória, não é fundinho musical, não é luz baixa. Essas coisas são acessórios para a sua cognitude, para a sua percepção só. Isso não alcança o seu coração, não alcança a sua alma. Quem alcança ali é Deus. E quando Ele põe a mão, não há como não haver transformação. Por isso, quem ouve a palavra de Deus com fé e arrependimento encontra misericórdia. Até a cidade dos sanguinários, dos ninivitas, encontra no Senhor misericórdia. Há uma característica importante dentro do livro, são 4, na verdade. A primeira delas é que a rebeldia humana não pode frustrar os planos de Deus. Reflexo muito grande do capítulo 1. Segunda coisa importante é que a graça de Deus sempre é maior do que o pecado humano. Não importa quais dores ou cicatrizes que o pecado possa ter gerado sobre a sua vida. Essa semana, conversando com uma pessoa, nós lembramos desse verso e ele é verdadeiro. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o pecado destruiu, a restauração do Senhor foi maior. Onde a ferida foi aberta, Deus em Cristo Jesus tem poder de criar curas, mesmo que as cicatrizes fiquem ali. A cura do Senhor é maior do que qualquer coisa que possa ter acontecido na sua vida. Mas as motivações, terceiro item, humanas, não podem obstruir a obra divina. E esse é um ponto que se liga muito àquilo que nós estamos falando hoje também. Porque, por vezes, nós fazemos coisas pelas motivações erradas. E Deus, Ele quer nos alinhar ao coração dEle. Não apenas a termos as atitudes corretas, mas a principalmente temos um coração que é alinhado ao coração dEle e que faz as coisas pelos motivos pelos quais Deus quer e nos dirige a fazer. Eu costumo dizer que se você veio aqui para receber uma bênção, você veio pelo motivo errado. Poxa, mas Deus não pode me abençoar? Pode. Mas a gente não deve só buscar as bênçãos de Deus. Nós principalmente devemos buscar o Deus que abençoa. Porque senão nós estamos agindo como filhos mimados, que quando quer alguma coisa do pai, chega assim, paizinho, ô papai, eu te amo tanto. Quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando aqui. Quem está quase lá vai descobrir em breve. Quem é jovem solteiro está falando assim, eu nunca fiz isso. Pede para Deus trazer a sua mente que vai ter informação até. Nós não devemos buscar a Deus pelas motivações erradas.
Nós devemos amá-lo por quem ele é. Só que a gente só pode amar verdadeiramente quem a gente conhece profundamente. Conheça a Deus profundamente. E você vai ser inundado de prazer e satisfação por conhecer o Senhor do universo e ter livre acesso a Ele. A última verdade do livro de Jonas: os planos de Deus sempre são maiores do que os nossos. Talvez Jonas tenha planejado diversas coisas, mas ele nunca imaginou, talvez. Nunca teve tanta convicção de que Deus poderia pegar pessoas que eram irrecuperáveis aos olhos dele e transformá-los em servos do Senhor. E talvez você mesmo fale sobre si, mas eu já fiz tanta coisa, eu já errei tanto, eu já fiz tanta coisa que eu tenho até vergonha de mim mesmo. Lembre-se disso. Deus é Deus de transformações. Deus é Deus de segunda chance. Deus é Deus de milagres. Não há impossíveis para Deus. Se o pecado agiu de forma grandiosa na sua vida, abundante, a graça do Senhor agirá de forma superabundante. Se você crer, se arrepender e colocar-se diante do Senhor. Quero convidar você a ler o texto comigo. Está projetado aqui. Nicão, você me dá uma força nesse momento, por favor? Estou lendo pela Nova Almeida Atualizada, é o capítulo todo, nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo de número 11. Por contexto, eu quero pedir que você olhe para a sua Bíblia, não está aqui, mas eu vou começar no 3:10, que é o final do capítulo 3, e aí nós vamos entrar aqui no 4:1, você pode acompanhar pelo telão. Infelizmente eu não pus o 3:10 aí na tela, mas você pode ouvir. Capítulo 3, versículo 10 diz assim: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Essa palavra é para Nínive. Entrando no texto, acompanhe no telão. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável a sua ira por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que eu até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Nesse tempo, ó Deus, pedimos-te que de uma forma preciosa, só alcance os nossos corações, para que entendamos a sua palavra, mas principalmente para que sejamos confrontados no nosso coração, os nossos valores, talvez nossos pressupostos, para que, entendendo o Senhor, nos curvemos a Ti. Usa-me, Deus, apesar de todas as minhas limitações nesse momento,
para a glória do seu nome. Que o Senhor, por misericórdia e graça, fale conosco. Abençoa-nos nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Grande ideia do capítulo 4. O arrependimento da nação leva o profeta a uma crise de fé com Deus. Eu não pus a palavra fé, mas o problema que está tendo aqui é uma crise de fé, uma crise de submissão, uma crise com Deus. O foco de todo o livro de Jonas não é a salvação de Nínive. E eu não sei se você percebe, mas é literalmente o relacionamento do profeta com Deus. Capítulo 1, ele recebe a ordem de Deus. O que ele faz? Foge. E no capítulo 4 agora a gente descobre por que ele foge. Ele foge porque ele não acha que Deus está certo em salvar Nínive. Porque ele fala, eu sei que eu te conheço, o Senhor vai lá salvar esse povo. Autojustiça, autojustificação, alguém achando-se, sentindo-se mais capaz do que Deus para avaliar e julgar. No verso 2, numa condição onde ele está absolutamente sem possibilidade de salvação, ele se rende. Essa rendição é total? O arrependimento é genuíno? Parece que sim, porque ele obedece. Mas ao ver o resultado da conversão de Nínive, e ouvindo agora o que nós lemos no capítulo 4, será que Jonas realmente se arrependeu diante do Senhor? Essa é uma pergunta que o texto deixa de forma aberta. E eu não sei você, mas esse livro parece que está faltando página, não está? Como é que ele termina? Uma pergunta. Parece série no final da temporada. Está tudo se resolvendo, aparece um barulho, uma luz, o personagem principal some. Aparece lá, cenas dos próximos capítulos. Minha irmã, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Já está ficando com sede aqui. Obrigado. O foco do livro de Jonas não é a salvação de Nínive. É um profeta rebelde e o Deus misericordioso. Durante toda a narrativa, está sendo exposto o coração do profeta. As motivações, o como ele age, como ele reage. E nessa passagem especificamente, Deus lida com o coração de Jonas com duas perguntas e com uma afirmação final, terminando com mais uma pergunta. Não teria eu compaixão de Nínive? É razoável essa tua ira? É razoável essa tua raiva? É possível que você haja dessa forma? Por isso, nós começamos essa passagem já pensando sobre o verso 1. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Aborrecido por quê? Porque no final do capítulo 3, ao término da sua pregação, a salvação de Deus alcança aquele povo mediante o quê? O povo se arrepende, aquela geração em Nínive se arrepende dos seus pecados, veste-se de panos de saco, se humilha diante do Senhor, clama a Ele por perdão. Um coração quebrantado e humilde não rejeita o Senhor. O que Deus traz sobre aquele povo? Salvação, graça. Aquela geração em Nínive foi salva. E reitero, 50, 60 anos depois, essa cidade de Nínive foi literalmente destruída por causa das suas iniquidades. Mas aquela geração onde Jonas pregou, aquele povo em Nínive, ela recebeu graça e misericórdia do Senhor. O sentimento de Jonas aqui no verso 1, ele expressa absoluta frustração. Jonas ficou muito, não foi pouco não, aborrecido e com raiva. Ele sabia que se ele levasse aquela mensagem, ela iria ter resultados. Mas, ao mesmo tempo, ele também sabia, como profeta de Deus, que se ele não levasse ou se ele levasse aquela mensagem e ela não se cumprisse, ele poderia ser visto como um falso profeta. Que mensagem que ele leva? Capítulo 3, versículo de número 4. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e dizia: ainda em 40 dias, Nínive será destruída. Aconteceu o quê? Nínive foi poupada. O Antigo Testamento aponta para nós em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 12, que se o profeta proclamar em nome do Senhor e não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção.
Não tenham medo dele. Em outras passagens das Escrituras, vai se apontar que se um profeta levanta-se em nome de Deus para falar algo que Deus disse não acontece, ele deve ser morto. Um parênteses rápido aqui. Quantas profecias estão sendo ditas por aí em igrejas, em lugares e por pessoas que revelam coisas em nome de Deus que nunca aconteceram? Nós precisamos tomar muito cuidado. O que Deus disse já está escrito. Ou nós obedecemos o que Ele diz, ou nós corremos o risco de ser direcionados por pessoas que não têm o mínimo temor de Deus. Muito cuidado, irmãos. No último dia nós vamos lembrar e procurar, como a própria palavra fala, nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, conhece ao Senhor. De fato se submete a Deus. Muito cuidado com o falso profetismo que há no nosso meio. E há profetas dos mais variados. Eu até trago uma pequena ilustração. O profeta chega para uma grávida e fala o seguinte: eis que te falo que essa criança que a irmã está esperando, se não for uma mulher, será um varão. Já viu essa? É a profecia do eu tento agradar todo mundo. E a mulher ali, né, no balãozinho está escrito ali, ninguém merece. É brincadeira? A figura é. Mas a realidade dos nossos tempos hoje mostra que há muitas pessoas dizendo coisas em nome de Deus, sem sequer conhecer o Senhor. Nós precisamos ter temor a Deus, a ponto de confrontar aquilo que está sendo dito com a Escritura, que é a base e a verdade que nos conduz em todo o tempo. Por isso, irmãos, muito cuidado. Jonas está ali vivendo um problema no seu próprio coração, talvez achando-se, nesse exato momento, como alguém que profetizou algo e não se cumpriu. O texto não aponta para nós uma relação de tempo, mas é muito possível, nós olhando agora para os versículos 2 e 3, especialmente, observamos que Jonas ele teve um debate com Deus, porque aquilo que ele profetizou não aconteceu. E lá no versículo 4 vai apontar que ele, aliás, no final, no 5, perdão, vai apontar que ele vai para um outro lugar, ele vai subir a um monte, talvez ao lado, a parte leste de Nínive, para ver o que vai acontecer. Ele muito provavelmente fica vários dias, talvez uns 40 dias, a partir da profecia dele, esperando que Nínive seja destruída. Mas ele sabe, e ele sabe depois por ver, que Nínive recebeu graça. A briga dele com Deus é porque Deus tem misericórdia. E o verso 2 e 3 aponta. Ele orou ao Senhor, observe a presunção desse homem. Ele eleva sua voz, seu coração a Deus e diz: ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Ainda estando na minha terra, quer dizer, o Senhor me chamou, mas eu sabia que o Senhor ia salvar esse povinho. É uma paráfrase moderna, né? Esse povinho que não vai nada, eu sabia que o Senhor ia lá. Ainda na minha terra, Senhor. Por isso que eu me adiantei e fugi para Tarsis, porque eu sabia o quê? Que Tu é Deus bondoso, compassivo, tardio em irar-se, tem longo ânimo, tem paciência. O Senhor é grande em misericórdia. Parênteses rápido. No ventre do peixe, ele experimentou todas essas características de Deus. Quando é para nós, irmãos, que bom, Deus é bom. Quando Deus está usando a igreja para suportar alguém e nos exercitar na fé e nos dons, ai, aquele irmão insuportável, meu parente, nossa, só sei que é meu sangue que nasceu da mesma mãe, mas se pudesse. Meus queridos, a gente aprendeu a ter misericórdia ou pedir misericórdia sobre nós mesmos, mas nós desaprendemos a sermos misericordiosos uns com os outros e vermos Deus agindo com misericórdia na vida de quem aos nossos olhos não merece. Mas Deus é misericordioso. Fato é esse que hoje Ele traz a você e a mim aqui
para sermos educados por Ele, a pararmos de ser juízes, talvez, sobre os outros, e a percebermos que Ele nos chama a sermos instrumentos de graça. Jonas está se justificando. Ele continua dizendo aqui: agora, Senhor, eu peço que o Senhor tire a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. É absurda a fala dele. Será que nós, em algum momento, já não falamos algo semelhante? Talvez não de querer morrer, mas tipo, a senhora, não quero nem ver o que vai ser feito, façam o que vocês quiserem, se Deus quiser fazer, Ele faz, eu saio de cena, eu lavo minhas mãos, eu não quero saber. Talvez a gente não tenha dito que quer morrer, mas a gente não quer participar da restauração ou daquilo que Deus está fazendo. E o pior de tudo é que nessa passagem, parece que Jonas coloca a culpa em Deus de tudo que está acontecendo, ou pelo próprio Jonas ter feito o que fez. É porque eu sei quem o Senhor é que eu fugi. É porque eu sei que o Senhor é misericordioso que eu não quis ir. Que eu fui lá para Tarsis. O pessoal daquele barco sofreu por causa do Senhor. Não é por minha culpa. Jonas, ele está irado por alguns motivos. Essa palavra irado no texto hebraico, ela tem uma tradução interessante. Ele está quente. Ele está ardendo. E não tem nenhum cunho sexual, qualquer coisa do tipo aqui. É como se fosse um furor, uma raiva fervendo nele. Ele está fervendo porque Deus é misericordioso. Porque Deus é bom. Porque Deus teve graça e misericórdia sobre uma cidade para não destruir. Ele está bravo porque Deus deu salvação a um povo que aos olhos dele não tem um porquê. Qual é a pergunta do Senhor? Verso 4. Você acha que é razoável? Razoável tem razão. Sua pergunta, ou o sentimento, a forma como você está agindo, essa raiva sua, ela é fruta, ela tem condição de ser racional? Eu não sei se você percebeu, mas parece, esse texto narrativo, ele aponta que Jonas orou apenas 2 vezes nesse texto. A primeira, no ventre do peixe. E a segunda agora, brigando com Deus. Ele não ora pelos outros. Só ora por ele mesmo. Para justificar os seus atos. Aqui no capítulo 4. E no capítulo 2, para pedir a Deus que ele possa ter a oportunidade de ver o santo templo do Senhor novamente. Ele não teve prazer em Deus no seu livramento, e nem teve o prazer de ver a salvação do Senhor sobre uma cidade. O orgulho dele nacionalista, ou a forma como ele age de forma arrogante, eles prevalecem no coração. Jonas só está pensando nele. Jonas só está baseando-se nas suas ações por causa dele mesmo. Como é que Deus age com Jonas? Deus vai dar um golpe final em Jonas agora? Vai puxar a senha dele? A gente brinca muito, né? Vai chegar agora, vai dar fim nele, vai puxar a senha. Ele acabou de sair do ventre de um peixe. Dias depois está pregando para uma nação inimiga e não foi morto. Sobreviveu. E ele está bravo com Deus, porque Deus não fez o que ele quis. Verso 5, perdão. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali ele construiu um abrigo, uma cabana, uma choupana, não sabemos exatamente o que é. E ele sentou-se na sombra para ver o que aconteceria na cidade. Jonas não muda. Por quê? Ele vai sentar a leste para ver se Deus vai trazer juízo sobre essa cidade. Ele vai esperar. Parece que ele quer sentar ali e ficar cobrando ou incomodando Deus para mudar o coração do Senhor. Ele ainda aguarda a destruição da cidade, mas Deus salvou essa cidade mediante o arrependimento deles. Isso foi genuíno. O capítulo 3 demonstra isso de forma clara. Parece que ele está montando um camarote, né? Eu vou assistir de camarote agora fogo descer do céu e destruir Nínive. Uau! Como ele é parecido com a gente. Justiça própria. Falta de compaixão. Não reconhecendo os feitos de Deus e quanto mais a vontade do Senhor. E ainda reclamando por talvez
Deus não ter dado o que a gente pediu, da cor que a gente pediu, do ano que a gente pediu e da forma como a gente pediu. É interessantíssimo e ao mesmo tempo preocupante. Mas observe, o mesmo Deus que tem poder para tirar Jonas, levá-lo para Nínive e tratar o coração de uma nação, é o Deus que tem poder para tratar o coração do profeta. E é o mesmo Deus que nos trouxe aqui hoje e que faz com que as pessoas, tanto aqui as que estão participando online, elas possam ter um confronto, talvez, da palavra e da vontade do Senhor com os nossos achismos e presunções. Um sermão como esse não é popular. Dificilmente nós vamos pegar esse sermão e transmitir para outros. Assiste aí, que é bênção, hein? Esse é daquele sermão quando a gente chega em casa e fala assim, rapaz, o pastor estava brabo, hein? Não é o pastor tá brabo, não. Eu apanhei a semana inteira, gente. Mais uma vez sendo confrontado sobre um texto que eu já preguei, já dei aula, e todas as vezes que eu olho para esse texto eu enxergo coisas em mim que ainda precisam ser transformadas. Eu também preciso de desenvolvimento naquilo que o Senhor já começou. Por isso, o Senhor, no verso de número 6, ele faz crescer uma planta sobre Jonas. E essa planta, ela tem um propósito. O texto afirma, para que fizesse o quê? Sombra. A região de Nínive, a gente não sabe exatamente o local ali onde eles estavam, mas é muito provável que fosse uma área um pouco mais árida. Não havia hotéis de luxo na região, ou fontes de água tão grandes assim que ele pudesse montar uma casa à beira do mar ou à beira da praia. Não é o ponto. Eles estão numa área que não tem mares à volta. Lembre-se que de onde ele estava para chegar a Nínive, ele tinha uma caminhada de 800 quilômetros para dentro do continente. Não era beirando a praia. Muito provavelmente a região onde eles estavam ela poderia ser seca, bem quente, bem difícil. E o texto bíblico afirma o quê? Deus faz crescer uma planta, ela está por cima de Jonas, uma planta que cobriu a sua cabeça a fim de livrá-lo do quê? Do desconforto. É uma forma de Deus começar a lidar. E Jonas faz o quê? Ele fica contente. Observe a reação. Uma sombrinha deve ter tirado o sorriso, deve ter colocado um sorriso no rosto de Jonas. A salvação de uma cidade, não. Mas uma sombra? Sim. Por vezes, bênçãos passageiras e pequenas nos fazem sorrir. Mas a libertação de pessoas, a transformação de uma família, o renovo, a restauração de relacionamentos, faz a gente dizer assim, quero ver até quando. Vamos ver se vai mesmo. Parece que nós duvidamos de Deus e do seu poder. Parece que a nós falta, às vezes, compaixão. Jonas demonstra sua alegria por achar que Deus está o abençoando e talvez ele entenda essa planta como uma mudança de ideia de Deus. Acho que Deus está olhando para mim agora. Já me deu uma plantinha para assistir de camarote, agora a pedrada de fogo que ele vai dar em Nínive. Vai mandar o cometa que matou os dinossauros agora, a versão 2. Ele nem sabia de nada disso, né? É só brincadeira. Talvez ele tenha pensado, agora é a hora. É engraçado. Em Jonas, no capítulo 2, Deus o livra da morte. E ele se enche de esperança e diz que a salvação pertence ao Senhor e se alegra com isso. Agora, ele livra Jonas do calor por causa de uma planta. Qual é o sentimento do coração dele? Será que Nínive vai ser destruída agora? Sobre mim, misericórdia. Sobre Nínive, tomara que seja destruída. Eu gosto dessa palavra mas, né? No dia seguinte acontece o quê? Deus vai lidar com o coração de Jonas. O texto afirma, Deus fez crescer essa planta, mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou o quê? Um verme. Em outras traduções está a palavra larva. Um bicho foi lá e literalmente comeu, matou essa planta. Ele enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, para caprichar no tratamento com Jonas ainda, o verso 8 afirma o quê?
que Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, e alguns dizem assim, provavelmente ele era careca, e quem é careca sabe bem do que eu estou falando. Quando você está na rua e o sol pega você no ângulo certo, parece que tem gente querendo fritar ovo na sua cabeça. Se você quebrar o ovo aqui, ele torna a hora, porque a sua cabeça pega fogo. Quem já foi para a praia ou para qualquer lugar e esqueceu de passar protetor solar, eu já fiz isso, não faz ideia do quão ruim é o bichinho começar a descamar e coçar, a vontade de enfiar a unha, de puxar, dói a alma. Quem tem cabelo preserve, quem não tem, ore ou passe creme. O fato é que Deus ele está lidando com Jonas, não apenas nos sentimentos, nas frustrações, mas agora ele traz meios pelos quais o corpo dele está sendo colocado à prova, as emoções dele estão sendo colocadas à prova, o sol bate na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaia. Haja sol, é sol forte. Então ele pede para morrer, dizendo, para mim é melhor morrer do que viver. E eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas normalmente, nós damos a devida atenção a Deus, ou ao que Deus quer, quando o nosso bem-estar é afetado. Quando a gente fica desempregado, a gente procura saber o que aconteceu com Deus, ou o que Deus quer com a nossa vida. Quando a gente perde algo, quando alguém bate no nosso carro, quando acontece um problema na casa e a gente tem que gastar um dinheiro que não tem. Quando o nosso nome está sendo colocado à prova por aí fora, as pessoas duvidam da gente ou têm alguma coisa contra nós. Quando ouve-se falar de fofocas contra nós, é aí que a gente começa a falar assim, Senhor, está tudo bem, Pai? O que eu fiz? Por que sobrevém sobre mim tamanha dificuldade, ó Deus? Mas quando está tudo bem, vida de oração não existe. Obediência e submissão? Não. Adoração a Deus com a vida, com o tempo, com dons, com talentos, como nós falamos hoje cedo? Para quê? Vamos viver a vida, vamos curtir outras coisas. Quando nós perdemos o nosso bem-estar, quando a dor vem nos incomodar, quando o problema ele nos abraça e às vezes nos sangra, é aí que a gente começa a perceber, ou talvez a querer buscar dar a Deus a verdadeira atenção que Ele merece. Pergunta, será que nós também não somos egoístas? E só procuramos a Deus quando a gente precisa? Será que de alguma forma nós somos semelhantes a Jonas? Nosso bem está afetado? Agora a gente procura. A alegria de Jonas, ela vem por razão pessoal. Ele encontra, cara, um refúgio ao calor e ao sol. A alegria dele é egoísta, porque ele tem a alegria com a proteção de Deus do sol, mas ele tem profundo aborrecimento e raiva com a salvação de uma cidade. A mim tudo, aos outros nada. Que Deus me abençoe enquanto Ele faz o que eu quero e eu não lhe rendo louvores, não vivo para Ele. Quando Deus tira o seu conforto, o profeta reclama, para mim é melhor morrer do que viver. Parte final do verso B. A morte era o que Jonas esperava desde quando? Desde o capítulo 1. Gente, me lancem ao mar que vai resolver o problema. Dentro do ventre do peixe ele pede por Deus. Ele pede a Deus por misericórdia. Ele pede a Deus para morrer pelo menos 3 vezes. Capítulo 1 e no capítulo 4 mais 2 vezes. Como é que Deus o trata? Ele deu o que ele quis? Ele continua tratando o coração do profeta. O questionamento levantado é a forma de como Deus vai tratar o coração dele. E aí Deus questiona Jonas. Verso 9. Mais uma vez a palavra diz. Então Deus perguntou a Jonas, você acha que é razoável a sua raiva? E agora ele aponta claramente, por causa da planta? Jonas respondeu, é tão razoável que eu quero morrer. Eu tenho tanta razão do que eu estou falando, Deus, que eu prefiro que o Senhor me mate.
Jonas mais uma vez questiona Deus pela destruição de Nínive e agora questiona Deus porque Deus destruiu a planta, que ontem nasceu e hoje morreu. Ele amava mais as coisas do que as pessoas. Ele amava mais talvez o próprio ministério dele do que os efeitos que esse ministério profético tinha sobre outras pessoas. A pergunta está aí, será que Jonas é parecido com a gente? Será? Uma pergunta importante. Como é que é o comportamento de Jonas? Ele é aceitável? Absolutamente não. Ele pediu o livramento de Deus na boca do peixe, dentro do peixe. Ele prega o arrependimento da cidade diante do Deus Todo-Poderoso, mas ele mesmo não se arrepende. Ele ensina para os outros aquilo que ele não faz. Uma vez eu tive um privilégio e, ao mesmo tempo, uma decepção. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas se não, se já, você, por favor, tenha misericórdia de mim. Mas uma vez eu fui ao médico porque eu estava querendo perder peso. E eu fui a um gastro. Normalmente, você vai pedir ajuda porque você quer mudanças. E eu estou mudando, tá? Da época que eu fiz esse pedido para cá, já se foram 25 quilos. Você viu que a coisa estava feia antes, né? Se ainda estou assim, ore por mim. Tá? E eu me lembro de ter chego lá com expectativas, a Catiane e eu. Quando nós adentramos a sala, nós vimos um médico mais gordo que eu, fumante, potinho de bala do lado da mesa. Eu falei, doutor, eu precisava emagrecer. Ele falou assim, olha, você precisa cortar o óleo. Tá. Você precisa parar de comer doce. Eu assim, olhando o potinho de doce. E olhando para ele. Falei, ué, tem alguma coisa errada aqui. O pior de tudo é que nós sabemos o que devemos fazer. Mas às vezes nós só ensinamos para os outros. Enquanto o nosso coração talvez seja como o de Jonas. Nosso comportamento seja semelhante ao dele. A gente prefere justiça própria do que perdoar quem não tem condições de pedir perdão. A gente pede a Deus que Ele se vingue de nós pelo que nós sofremos, mas não conseguimos agir como Deus age conosco. Porque a gente não quer, não é porque Deus não tem poder para nos ajudar e nos fazer ter misericórdia com os outros. É muito semelhante àquela parábola que Jesus conta de um homem que tinha uma dívida altíssima e ele aproxima-se do seu rei e fala, olha, por favor, me perdoe, eu não tenho como pagar. O rei vai e lhe perdoa. Na saída da conversa com esse rei, ele dá de frente com um servo dele, um conservo dele que devia para ele. Ele esbofeteia esse cara, bate, joga ele no chão, começa a cobrá-lo e pedir, me pague, me pague. E os guardas que viram aquele homem ser liberto da sua dívida, o levam para o rei. Como é que você não faz o que eu fiz por você? Por que você não perdoa a dívida da forma que eu lhe pedi? O texto bíblico afirma que esse homem foi preso e teve que lidar e trabalhar como escravo até pagar a dívida que tinha com o seu rei. Mas no começo, o texto bíblico ele fala que essa dívida ela era impagável. Nós queremos misericórdia, mas não agimos misericordiosamente. Nós queremos que as pessoas falem para nós e conosco com doçura, mas as nossas palavras vêm banhadas em raiva, ódio e fogo. Nós queremos que as pessoas sejam amáveis conosco, mas agimos como se fôssemos cavalos bravos dando coice no ar. Não adianta dizermos coisas se nós não as fizemos. Você não vai prestar conta da vida do outro, você vai prestar conta da sua própria vida diante do Senhor. E essa é uma coisa que não há como você se esquivar. Não vai dizer para Deus, mas eu sabia que o Senhor ia me colocar em tal lugar para fazer isso, 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 isso. E por que não fez? Talvez nós vamos ouvir isso do Senhor. Nós somos parecidos em muitos aspectos. Nós queremos o arrependimento das pessoas a nosso favor. Mas nós não nos arrependemos com as outras pessoas do que nós fizemos. Talvez colocamos a nossa justiça própria na frente. E até com Deus. Nós queremos justificar para Deus pecados ou atitudes que tomamos. Meus irmãos,
somos salvos em Cristo Jesus, nós não fomos chamados e salvos nele para isso. Nós precisamos refletir o caráter de Cristo, que é um caráter bondoso, abençoador, pacificador, misericordioso. E a nós, isso também demonstra-se da forma como nós pedimos perdão e da forma como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, nos machucaram. Deus trata com Jonas. O Senhor diz, você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. A Bíblia aponta que Deus é criador de todas as coisas. Os ninivitas foram feitos por Deus, um a um. A palavra afirma que Deus é quem sustenta todas as coisas. A criação está debaixo do senhorio e poder de Cristo Jesus. Colossenses 1 fala que tudo existe por meio de Cristo. Tudo subsiste porque Cristo sustenta. Jonas, a planta não te custou nada. Nínive não te custou nada. Você não fez essa planta crescer. Você não fez Nínive crescer. Numa noite essa planta nasceu e na noite seguinte ela desapareceu. Eu conheço os dias e os anos de cada uma dessas pessoas, Jonas. Do que você está falando? E Deus faz a pergunta. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que as mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir, entender, verificar as diferenças entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Jonas está sendo questionado por Deus sobre o seu amor ao próximo. Jonas está sendo questionado por Deus sobre a sua compaixão. Jonas está sendo questionado por Deus se o chamado profético dele é verdadeiro ou não. Jonas está sendo questionado por Deus sobre aquilo que o motiva, sobre como ele vive, sobre como ele reage e por que ele obedece ou não. Você já parou para pensar o porquê você é motivado? Há pouco tempo eu falei, gente, se você veio aqui hoje por causa de buscar uma bênção do Senhor, você veio pelo motivo errado. Não que você não possa ser abençoado, e com certeza Deus nos abençoa de muitas formas, mas esse não pode ser um motivador. Se você está fazendo jejuns ou buscando a Deus porque você precisa tomar uma decisão importante, isso é bom, mas cuidado para a decisão não ser o único motivo que te faça aproximar de Deus. Se nós não nos aproximarmos de Deus porque o amamos genuinamente, nós só estamos nos aproximando dele por interesse. E interesseiros não herdarão o reino dos céus. Filhos que amam o Pai Celestial, sim. Mas Deus tem misericórdia para conosco, para nessa noite abrir os nossos olhos e alinhar o nosso coração e nossos valores a Ele. Pelo que nós servimos? Por que nós servimos? Jonas é chamado por Deus a compaixão. Você não acha, verso 11, está aqui na tela, você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem, quer dizer, que não têm conhecimento para distinguir, para diferenciar entre a mão esquerda e a mão direita, e também muitos animais? Você acha que Deus não tem compaixão da sua própria criação? Tem. Expressa a compaixão essa, Romanos 5, versículo 8. Mas Deus expressa o seu amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido em nosso favor, sendo nós ainda pecadores. Antes que nós o conhecêssemos, antes que nós pudéssemos ter ouvido falar, Deus nos amou e enviou Jesus. Deus nos proveu o meio de redenção e salvação por meio de Cristo. Antes. Jonas não conhecia a história de Nínive e o que Deus faria. E talvez é por isso que essa pergunta é a que termina o livro. Não teria eu muito mais compaixão? Não deveria eu ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive? Há uma coisa aqui que fica um pouco clara, não fica tão clara, aliás, no texto, que é a relação das 120 mil pessoas.
Algumas pessoas olham por isso e acham que esse número é um número literal, que em Nínive havia por volta de 120 mil pessoas. Mas outros olham para essa afirmação e entendem que esse número de 120 mil pessoas está conectadas a essa questão de falar de pessoas que não têm condições de tomar decisões, talvez crianças, idosos já. E trazendo isso a um nível de população, fazendo uma conta pensando num nível de população tanto infantil que não tem condição de tomar decisões, ou idosos já em uma condição senil, é possível pensar que Nínive fosse uma cidade com aproximadamente 600 a 700 mil pessoas. Se 120 mil já é um bom número, 600, 700 mil então, será que Deus não teria compaixão de tanta gente? Se você já provou o amor de Deus sobre a sua vida, você sabe que Deus teve compaixão por você. Misericórdia por sua vida. Quantas pessoas hoje estão aqui nessa cidade tentando procurar soluções em bares, em prostituição, nos bets hoje dos celulares, achando que dinheiro vai resolver a vida, apostas. Quantos estão hoje jogando todas as suas fichas em profissão? E profissão é bom ter, é bom estudar, é bom trabalhar, mas isso não é a chave da vida. Planejar-se financeiramente, isso não é a chave da vida. Isso pode ser bom, pode ser abençoador, mas isso não pode comandar a sua vida, não pode ser o principal valor que você carrega. Cristo tem que ser o principal o tempo todo. Nós não sabemos como Jonas respondeu. Mas nesse exato momento nós podemos olhar para o nosso coração e saber quais são as coisas que estão aí. Talvez sendo reveladas pelo Espírito Santo aos nossos olhos, da forma como nós pensamos, como agimos. E principalmente essa pergunta aqui embaixo. Será que nós temos compaixão pelos perdidos? A nossa igreja ela tem sido conhecida como uma igreja missionária. Não é verdade? E por que há tanta gente perdida em extremo ainda, que não ouviu de Cristo pela minha e pela sua boca? Por que há familiares nossos, nesse exato momento, achando que Deus não existe ou que não se importa com eles, enquanto Deus colocou a mim e a você para sermos mensageiros da graça do Senhor sobre eles? Hoje de manhã falamos sobre a onda da terceirização. Muitas pessoas acham que fazer missões é colocar ofertas missionárias e orar pelos que estão fora. Deus colocou perdidos à volta da sua vida e da minha. Nós somos os missionários deles. Por que não falamos? Será que nos falta compaixão ou falta prioridade? Será que nos falta compaixão ou falta temor a Deus? Eu não quero que você leve isso como uma chamada de atenção minha. Deus também fala comigo. Eu tenho vizinhos que eu ainda não sei nem o nome. E tem quase 4 meses que eu moro ali. Tem vizinhos que eu já sei a profissão deles, mas eu não tenho certeza se eles fazem ideia de quem eu sou e do que eu faço. Tem pessoas no supermercado que já me chamam pelo nome, mas não me conhecem. Eu tenho certeza que há muitos desses que estão perdidos, completamente distantes de Deus. E falta talvez no nosso coração, o meu e o seu, a compaixão de nos tornarmos instrumentos obedientes de Deus para compartilhar a graça do Senhor. Nós concluímos a exposição desse livro olhando especialmente para a parte final, as grandes ideias. A desobediência a Deus gera consequências que não são medidas ou contidas por nós. Essa é uma das frases que a gente usou muito lá no começo, na nossa primeira pregação. Será que a nossa desobediência tem contribuído para que pessoas se percam sem Cristo? Às vezes as pessoas estão à nossa volta, estão participando, conhecendo, mas nunca foram confrontadas ou de forma clara declarado a eles quem é Cristo. Mas o arrependimento sincero traz ao pecador a chance de cumprir a vontade de Deus.
Hoje talvez é o dia de você se arrepender sobre aquilo que você não tem feito. E de forma sincera, poder viver a vida que Deus tem para nós. Com a ideia plena de que quem ouve a palavra de Deus com fé e arrependimento, encontra misericórdia. E essa palavra pode sair da sua boca, da sua vida, de forma prática, verdadeira. Para que você possa não viver uma crise como o profeta viveu. Porque o arrependimento daquela nação levou Jonas a uma crise. Mas você possa viver Cristo e ter prazer nele, por obedecê-lo, por cumprir com os propósitos do Senhor. E assim viver. Jonas termina com uma pergunta. E eu termino a série expositiva do livro de Jonas com uma pergunta. Onde está o seu coração em relação a Jonas? Será que você é parecido com ele? Será que você precisa ser tratado nas mesmas coisas que ele foi? Talvez não todas, algumas. Mas será que nós, enquanto igreja, somos mais parecidos com o coração rebelde de Jonas do que com o coração de Jesus? Eu convido você a ter um momento de oração pessoal. Não orando por ninguém. É orando por você com Deus. E pedindo a Ele que, de uma forma muito clara, venha trabalhar no seu coração. O Deus que foi misericordioso com Jonas e com Nínive, no momento que se chama hoje, tem graça e misericórdia para derramar a sua vida, mas também quer e exige mudanças verdadeiras e contínuas. Vamos orar ao Senhor. Senhor, Tu conheces a nossa oração, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe se em todo esse tempo em que nós estivemos sendo ministrados pelo Senhor, se nós de fato estivemos analisando os nossos próprios corações e mentes diante do Senhor, ou se nós apenas pensamos em outros, ou achamos que já estamos numa condição perfeita e plena. Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não adianta eu estar aqui pregando, ensinando e o meu coração distante, desobediência, duro, talvez preferindo o distanciamento ou a morte. Tem misericórdia, Senhor, de mim. Tem misericórdia de todos que estão sendo trabalhados por Ti por meio desta palavra, desta exposição desse livro. Que nós não sejamos como Jonas, ó Deus, e tomemos as decisões que nos cabem de forma correta. Não é possível viver uma vida verdadeira contigo de forma passiva, ó Deus. Tem misericórdia para abrir a nossa mente e absorvermos essa verdade de que o Senhor exige de nós posicionamentos, respostas, convicções que não são apenas pensamentos, mas que se demonstram com a forma como nós vivemos. Obrigado porque a Tua palavra, Deus, nunca volta vazia. E no dia de hoje, mais uma vez, o Senhor nos aponta o caminho e também nos oferece a graça da reconciliação ou da entrega verdadeira ao Senhor das nossas vidas, para arrependimento de pecados, salvação, perdão, ou para recomeços, ó Deus, àqueles que já Te conhecem, mas têm falhado nos seus caminhos. O Senhor nos chama a uma vida nova, ó Deus, nos faz lembrar e ter a convicção de que a vida nova exige novas atitudes. Nós cremos que o Senhor é poderoso para nos ajudar a viver uma vida nova em Cristo, para a glória do Seu nome.
Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. Nós te louvamos e bendizemos por todas as coisas. Que a tua graça, ó Deus, que o teu amor, que as consolações, as exortações do teu Espírito Santo sejam derramadas sobre nossas vidas, hoje e sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, cantar ao Senhor. Um único lembrete: a assembleia do próximo domingo é às 9h15 e ela é exclusiva para os membros da igreja. Se você ainda não é membro ou é um dos que está frequentando a nossa igreja, esse momento não é para você. É um momento onde nós vamos tomar decisões, conhecemos visão em alguns aspectos. Quero compartilhar com vocês, igreja, algumas visões e posicionamentos pastorais visando o desenvolvimento do trabalho para os próximos anos aqui que o Senhor nos venha permitir. Tenha uma excelente semana na presença do Senhor. Se você não trouxe seu dízimo e sua oferta, pode fazer agora também nesse momento, depositando aqui no gasofilácio. Deus abençoe a todos.